Olá, tudo bem com você? Chegamos ao 9º dia do projeto 10 dias de oração. Estamos estudando esse conteúdo aqui da apostila Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. É muito bonito ver pequenos grupos, igrejas, famílias se reunindo ao longo desse período, 9 dias já, para buscar uma consagração maior, para buscar revivamento espiritual, pedir a Deus o batismo do Espírito Santo, enfim. Tantas bênçãos têm sido derramadas por Deus sobre nós nesse período. É muito bom parar e refletir naquilo que Deus espera de sua igreja e de nós individualmente. Aproveite esse tempo, temos ainda mais hoje e amanhã para concluir esse projeto, mas não ficar só nesses 10 dias. Continuar tendo uma vida de consagração, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, orando, lendo a Bíblia todos os dias e nos reunindo em comunidade para fortalecer nossa fé e nossos vínculos. O tema de hoje, vencendo dia a dia. Tem um verso bíblico aqui de Lucas 21:36 para nós refletirmos. Vigiem o tempo todo, viu só? Não são só 10 dias. Vigie o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Enquanto estamos aqui deste lado da eternidade, neste mundo de pecado, a vigilância tem que ser constante. Vigiar o mundo que nos rodeia, vigiar as artimanhas de Satanás, vigiar nosso coração para saber se estamos em paz com Deus, em comunhão íntima com Jesus. Então a vigilância deve continuar. Tem uma história aqui na abertura do texto que é bem interessante. Um escritor anônimo do século XXI escreveu o seguinte sobre os cristãos, abre aspas, habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e as superam com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Insultados, bendizem, ultrajados, prestam as devidas honras. É o tipo de atitude que é esperado daqueles que estão vivendo na fase final da história neste planeta, não é verdade? Vou ler aqui alguns trechos. Profetas e Reis, página 298, diz assim: como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor agirá poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é correto. Aquele que andou com os corajosos hebreus na fornalha ardente, lá no Daniel capítulo 3, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença os confortará e sustentará. Durante o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, Daniel 12:1, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não poderá destruir o mais fraco dos santos de Deus. Amém? Satanás não pode destruir aquele que está apegado a Deus, de mãos dadas com Jesus. Aqui diz, é o mais fraco dos santos de Deus, é mais poderoso que todas as hostes infernais. Agora, Testemunho Celeste, volume 1, página 131, diz assim: vi que Deus preservará seu povo de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia. Como Jesus derramou sua alma em agonia no jardim, eles hão de clamar e angustiar-se fervorosamente dia e noite, pedindo libertação. Sairá o decreto para que eles rejeitem o sábado do 4º mandamento e honrem o 1º dia, ou morram. Eles não cederão, porém, para pisar aos pés o sábado do Senhor e honrar uma instituição do papado, o domingo. As hostes de Satanás e homens ímpios os rodearão e exultarão sobre eles, pois parecerá não haver escape para eles. Em meio, porém, de sua orgia e triunfo, ouve-se ribombo após ribombo dos mais estrondosos trovões. Os céus se enegrecem, sendo iluminados apenas pela brilhante luz e a terrível glória do céu, ao fazer Deus soar sua voz desde sua santa habitação. Olha que interessante, lá em Babilônia, a questão era o 2º mandamento. Aqueles jovens hebreus não se prostraram diante da imagem porque sabiam que a lei de Deus proíbe adorar ídolos, estátuas, imagens. Eles poderiam ter pensado, talvez como alguns judeus fizeram, talvez até o próprio rei de Jerusalém, fizeram o seguinte: olha, é só uma estátua, eu não adoro estátuas, lá no íntimo eu sei que não é assim, eu vou só
me prostrar aqui com o pessoal para não ficar ruim na foto, né, como se diz. Mas aqueles 3 jovens não eram desse tipo. Eles eram fiéis por dentro e por fora. Eles queriam testemunhar de sua fidelidade a Deus e permanecer em pé, mesmo com a possibilidade de serem queimados numa fornalha ardente. Eles não sabiam se Deus iria poupá-los daquela morte por fogo. Inclusive disseram para o rei, fica sabendo ao rei que se Deus, né, Deus pode nos libertar, nos livrar, nos proteger, mas se não fizer isso, seremos fiéis de qualquer jeito. E Deus os libertou, Deus os protegeu no meio das chamas. De modo semelhante, nos últimos dias, quando a questão do sábado e domingo for uma questão determinante, também relacionada com a lei de Deus, agora o 4º mandamento, não apenas, né, e não mais o 2º mandamento, não apenas, porque na verdade, sábado, quando você o guarda, você está reverenciando o Criador da vida, o Criador do sábado, o Deus Criador. O sábado é o memorial da criação. O 4º mandamento vincula, inclusive, a guarda do sábado com a criação. Já o domingo é um sinal de autoridade humana. Foi um poder humano que tentou transferir a santidade do sábado para o domingo. Não há justificativa bíblica para guardar esse dia. Então, quem guarda o domingo conscientemente, sabendo de sua origem, está prestando reverência e adoração, de certa forma, ao poder que está por trás dessa mudança. Então, o povo de Deus que ficar firme, obediente aos mandamentos de Deus, inclusive o 4º, vai sofrer também perseguição, sanções e ameaças de morte. Mas assim como aconteceu com os jovens hebreus lá na planície de Dura, em Daniel 3, esse povo de Deus fiel nos últimos dias também será protegido pela sua fidelidade. Não é só uma questão de um dia na semana, não é só uma questão de se ajoelhar ou não, sabendo que aquilo é uma bobagem, que está errado. Não era só uma questão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou não. É uma questão de obedecer à palavra de Deus. Está escrito. E se está escrito, se foi inspirado por Deus, escrito por seus profetas, eu obedeço. Essa é a minha posição como criatura, como servo de Deus. Mais adiante, lemos assim, Atos dos Apóstolos, página 306. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim, ele pode alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E diariamente o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. Ou seja, agora em que temos liberdade para estudar a palavra de Deus, para nos reunir como igreja, para ter essa comunhão com Deus, temos que fazer isso. Porque no tempo de prova, se deixarmos para esse tempo, não teremos força espiritual para resistir. Precisamos fortalecer nossa comunhão com Deus agora. E aqui Ellen White menciona a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos, dia após dia. Recebereis poder, página 345. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia. Estará decidido o caso de cada pessoa, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado e da corrupção. Quando sai do Santíssimo, Jesus fala em tom decisivo e autoridade real. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 11 e 12. Então, hoje, agora, é o tempo de nos prepararmos. Quando a porta da graça for fechada, quando a obra de Cristo for encerrada no santuário celestial, ele virá para trazer a recompensa, vida eterna para os que foram fiéis e aceitaram a salvação, e morte eterna depois, infelizmente, para os ímpios que rejeitaram o plano de salvação. Aplicação pessoal, encerrando aqui então nossa reflexão de hoje. Por favor, não deixe que as ocupações da vida presente façam com que você se desvie da perspectiva de uma vida real futura. Torne seguro o seu relacionamento com Cristo agora mesmo. Ele é a fonte da abençoada esperança. Somente Ele pode lhe dar um antegozo da vida por vir. Permita que o Espírito Santo lhe capacite a desenvolver as qualidades de caráter que durarão para sempre. Oriente sua vida com segurança em direção ao novo céu e à nova terra. Esse é o meu desejo, espero que seja o seu também, estar
sempre prontos para o que vier. E se Deus permitir que nós cheguemos até o fim da história deste mundo, que sejamos testemunhas fiéis de sua palavra, de seus mandamentos, de sua vontade. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa reflexão durante os 10 dias de oração. Obrigado porque Tu tens nos guardado, nos protegido. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé em tempos de paz, como estamos vivendo ainda, em tempos de liberdade, para que quando as provas vierem, quando a perseguição final for desatada, nós estejamos firmes e possamos testemunhar fielmente da nossa fé, das nossas convicções, da nossa fidelidade à Tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, na última reflexão dessa série de 10 dias. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.